Armando, é difícil fazer poesia? Eu respondi a ele dizendo o seguinte: quando eu me sento na mesa com um lápis e um papel, eu tenho uma plena certeza que Deus me vê lá do céu. Não treme nem me abalo. Com sinceridade eu falo, na mais humilde oração, Ele escuta o meu clamor e pelo seu imenso amor me transmite inspiração. A mente vai se abrindo e do céu Ele vai mandando, as palavras vão surgindo e as frases se completando. É assim que a poesia se forma com alegria, trazendo tudo de bom, mas para ela ficar completa, é preciso que o poeta tenha no sangue esse dom. Não se faz de qualquer jeito e nem do jeito que se quer. Para o verso sair perfeito, eu vou dizer como é. A rima, a métrica, a oração tem que dar a formação da poesia correta, as regras tem que cumprir para realmente existir um verdadeiro poeta. Meditando sobre isso ainda quando criança, fiz do verso um compromisso e mantive a perseverança. Fui fazendo uns pé quebrado, às vezes metrificado, com rima e sem oração, mas foi preciso praticar para a poesia ficar na mente e no coração. De modo muito ligeiro eu pude compreender que poeta verdadeiro ninguém estuda para ser. Deus me deu o privilégio porque não foi no colégio que poeta eu me formei. Estou muito agradecido, pois antes de ter nascido, esse dom já herdei. É por isso que hoje eu sei rimar com facilidade e pratico a poesia com muita simplicidade. Não sou mais do que ninguém e jamais quero ir além do que Deus determinar. Coloque em vossa memória um pedaço da história do poeta popular, Armando Cordeiro. Esse lado poético, esse lado admirador da poesia e praticante da poesia, vem de onde? Rapaz, a minha família, na verdade, não teve poetas, ou seja, não é uma questão de família. Eu sou um dos raros poetas aqui em Juazeirinho. É claro que dos Cordeiros, por exemplo, em outras cidades, teve poetas dos Cordeiros, como em Soledade, né, vários poetas. Mas aqui em Juazeirinho eu me identifico como um único poeta da família. Poeta nato, né? Nato. Porque existem os apologistas, aqueles que gostam da poesia e tal, mas o poeta de dom, aquele que nasce. Porque na verdade o poeta ele não estuda para ser poeta. Verdade. Ele nasce. Ele só pratica para melhorar, né? E foi dessa forma que eu descobri, por exemplo, o dom de poesia que eu tinha na escola. Na escola. Sim. Quando eu estudava, na faixa de quando eu tinha 10, 12 anos, eu comecei a participar de concursos de poesia. Sim. E aí fui descobrindo o dom porque a poesia ela exige regras para que você possa exercitar. E mesmo sem eu conhecer as regras, já deu para perceber que eu fazia a coisa de acordo com como devia ser. Uma regra. Para descobrir que o dom já existia. Sim. Então, existia o dom e eu fui aprimorando ao longo dos anos. Né? O aprimoramento se dá pela prática. Eu pratiquei mais e comecei a ficar conhecido na região porque eu também comecei a expor o trabalho. Que até então eu fazia mais em casa, minha mãe pedia, eu fazia versos em casa, em alguns lugares, mas publicamente só se deu quando, por exemplo, minha mãe na época ela era muito partidária e ela votava num determinado partido aqui, ela pediu para fazer versos para a candidata a prefeita na época, a doutora Beth, que ela votava, e ela sabendo que eu tinha um dom de poeta, ela disse: por que você não faz uns versinhos para a doutora Beth? Ela era muito apaixonada. Aí eu disse: a senhora falar com ela, e falaram, e aí eu comecei a participar de comícios. Os carros de som passavam na rua e diziam: hoje tem um comício em tal canto e a participação do poeta Armando Cordeiro. Aí foi aí que se deu o conhecimento, né, para a população. Tomando notoriedade na cidade assim. Foi, aí eu comecei a ficar conhecido. Aí com o tempo eu busquei unir o útil ao agradável. Eu digo: rapaz, a poesia é algo que também você pode ganhar alguma coisa. Foi quando eu comecei a gravar CDs. E a gravação do meu primeiro CD se deu porque, por exemplo, na época aqui faleceu o Dr. Genival Matias. Que ele era a maior oposição aqui na época, aos marinheiros. Marinheiro e Matias são duas famílias que sempre... sempre se opuseram. Eu nunca tinha votado, um caso bem engraçado, eu nunca tinha votado com Genival Matias em memória, o saudoso Genival Matias, eu nunca tinha votado. Mas quando ele faleceu, ele foi vítima de um suicídio, né? Ele faleceu aqui na fazenda dele. E aí muitas pessoas que votavam com Genival Matias a vida inteira, eleitores antigos, chegaram para mim pedindo para que eu fizesse uma homenagem a ele. Né? E eu nunca tinha votado com o Matias, eu disse: faço. Eu tenho um programa na rádio de poesia, Cheio da Terra e Poesia, apresentado nos sábados pela manhã. E quando eu escrevi a poesia para Genival Matias, eu fui declamar a poesia na rádio. 6 horas da manhã. E aí muita gente ouviu. Ele ainda estava em... Não, ele já tinha falecido. Já tinha falecido. Eu fui descrever exatamente todo o acontecimento, inclusive. Porque eu tomei conhecimento da história e fui descrever em poesia o que tinha acontecido.
Aí eu criei um tema para a poesia. Eu disse: Genival morreu, mas a lembrança que ele deixa será eternamente. A poesia tinha esse tema, Sim. que eu terminava sempre com essa frase, um modo, como se diz, né, no linguajar da poesia. E quando eu declamei na rádio, muita gente que ouviu a rádio naquele dia ficou doido pela poesia. Aí queriam que eu tirasse as cópias para dar, distribuir. Aí certa vez um cara me deu a ideia: por que você não grava essa poesia, você declamando? Aí eu peguei e juntei com outras poesias que eu já escrevia antes, mas que não tinha tido a ideia de colocar no CD, e coloquei essa poesia de Genival, coloquei mais outras poesias que eu fiz e gravei o meu primeiro CD. Aí fiz 1000 cópias e graças a Deus teve uma aceitação muito grande, vendi. Pegou um momento. Peguei essa, é claro, a poesia foi o carro-chefe inclusive do trabalho. Porque o povo era apaixonado, né, aquela questão. Verdade. E envolveu também a questão solidária, né, aquela questão emocional. E histórica, né? A história. Aquele era um momento histórico, uma liderança muito forte da cidade. Exato. Que estava, faleceu por um fato, né, chocante. Né? Então isso foi muito forte na história. Uma figura, né, ilustre, ficou marcado. Aí a poesia tomou essa proporção de conhecimento, eu uni com outras. Teve outra poesia que eu coloquei. Aí eu peguei também algumas poesias, inclusive com conteúdo humorístico. Por exemplo, eu perdi uma vez uma noite de sono por causa de um grilo. Um grilo cantando, né? A mulher e a menina dormindo. Eu já era casado, eu sou casado e tenho uma filha. E o grilo cantava no quarto, mas eu não detectava onde ele estava. Eu acendia a luz, me levantava para procurar e não encontrava. Aí quando eu acendia a luz, o grilo parava de cantar. Passei a noite acordado. Aí eu fiz uma poesia sobre o grilo mau. Eu até defini o grilo mau. Eu disse, a primeira estrofe que eu disse foi assim: dos insetos que eu conheço, o que eu admiro é um grilo, que de carne não tem 10 gramas, de osso não tem meio quilo, só tem de forte a garganta, porque onde o bicho canta, ninguém não dorme cochilo. O grilo foi embora, mas com 3 meses depois o grilo voltou, botei a rota do grilo mau. Eu disse: toda vez que eu falo em grilo, a palavra já me irrita, mas a lembrança do inseto, a minha mente não evita. Lá de casa ele gostou porque de novo voltou e me fez outra visita. Essas poesias no CD. Aí vendeu, foi ligeiro demais para vender 1000 cópias, que eu sei. Isso já tem quantos anos que você vem efetivamente produzindo e trabalhando poesia? 20 anos. Eu tenho 49 anos, para você ver, mas só com 29 foi que eu comecei a despertar para divulgar meu trabalho. Porque eu era um poeta que fazia assim, como eu lhe disse, versos no anonimato, né, em casa. Tive a oportunidade depois de representar a Paraíba, a região aqui, e a minha cidade numa Conferência Nacional de Cultura em Brasília, em 2010. Você tem algumas obras escritas. Eu participei eu tenho, como eu falei para você, eu gravei CDs. Eu comecei o meu trabalho para divulgar em CD, né, declamando. Eu sou um poeta declamador, e aí eu escrevi poesias, gravava e tornei a coisa mais vendável. Por quê? Porque geralmente o povo tem muita preguiça de ler. E eu procurei fazer da poesia num CD porque era mais fácil ouvir. Se tornou mais vendável, inclusive. Então eu gravei 4 CDs de poesia declamada. Eu tenho 4 CDs de poesia declamada, cada um com 10 faixas. Aí eu comecei agora a participar de cordéis. Cordéis coletivos, né? Mais cordéis coletivos. Que é uma modalidade nova, né? É uma modalidade nova. Eu tive recentemente agora um trabalho que eu escrevi baseado na pandemia, por exemplo, em virtude de tantas mortes e a gente sabia que a vida é passageira. Eu coloquei um tema: cada minuto vivido deve ser comemorado. Baseado nisso, e comecei a escrever. Aí alguns poetas acharam um modo interessante, pediram para participar, e eu lancei o cordel, e graças a Deus já se tornou bem vendável, a gente já vendeu muitos e está por aí. Além desse, outros cordéis que eu participo, esse da minha autoria, né? Outros que também criam os temas e os modos, e aí nos convidam e a gente participa. Eu tenho vários. Inclusive eu tenho percebido, não sei se eu estou correto, que o cordel é uma literatura antiga, é uma forma de escrever poesia antiga, né? Exato. Inclusive eu já fui colecionador, depois me desinteressei e se eu não estou enganado, a força da cultura do cordel está voltando. O cordel está voltando. Não está voltando? Está em moda, né? A gente percebe isso, a gente está voltando já. Você pode perceber nas redes sociais que você vai ver muitos poetas, né, expondo o seu trabalho através de cordéis. Como também, não sei se estou enganado, a poesia
o repente, a embolada, entre outras modalidades, ficaram um tempo meio morrendo e agora eu acho que pela força da internet, né? Estão voltando. Está voltando e muito forte. Eu inclusive, me aproveito muito, né, a questão da rede social para começar a divulgar meu trabalho no Instagram, no Facebook, muito bem. No WhatsApp também, né? E eu participo de muitos grupos sociais, inclusive eu tenho um grupo de poesia, de poetas, né? Chamado Clube do Repente, que o presidente da Hiponax Vila Nova, filho do grande Ivanildo Vila Nova. A minha ideia de começar esse projeto, um projeto que eu intitulei Cantoria no Terraço. Por que no terraço? Porque ele era realizado no local aqui que tinha terraço nordestino. Um local que não existe mais hoje, mas o nome do projeto continua o mesmo, a Cantoria no Terraço. E eu criei ele porque, primeiro porque, por ser poeta popular, eu amo a cultura. E vendo o cenário cultural na nossa terra, um pouco esquecido, essa cultura da cantoria de viola, que há tempo, no tempo dos meus avós, era muito viva aqui. Era muito forte. Muita gente fazia cantorias nas próprias casas, na zona rural. Então, semanalmente havia isso e morreu. Era no tempo da cantoria de pé de parede. Isso, exatamente, a cantoria de pé de parede. E essa cultura tinha falecido, literalmente. E aí eu tive a ideia de reerguer essa bandeira, de poder promover novamente e trazer, né, um público inclusive diferente, Elias. A gente ter que promover a cantoria e ver os jovens assistindo, né? Isso é muito importante. Poder mostrar o valor. A atenção do jovem para uma cultura que estava morrendo. Uma cultura de raiz, porque hoje, infelizmente, essa geração nova, elas são atraídas mais por outras coisas que não tem o poder cultural. Não tem conteúdo cultural. Não tem. Então é um funk com palavras, né, desvalorizando o valor da mulher e muitas outras, né, que a gente vê aí. E isso fazendo sucesso, atraindo os jovens. Então o meu objetivo era o quê? Poder trazer para Juazeirinho de volta a cantoria, inclusive trazendo a elite da cantoria, os melhores cantadores eu trago para Juazeirinho. Ivanildo Vila Nova, Zé Viola, Rogério Menezes, Luciano Leonel, João Lino. Então eu trago a elite porque eu fiz uma parceria com a Hiponax Vila Nova, que tem um conhecimento também do meio, é um promovente de cantorias, e ele tem me ajudado no projeto que a gente iniciou com muitas dificuldades, o apoio muito reduzido ainda, mas eu perseverando para que um dia a gente possa, né, alcançar o nosso objetivo maior. Eu quero fazer em praça pública um congresso com 10 ou 12 cantadores, não quero mas o mais importante eu consegui que foi trazer Juazeirinho para a Rota da Poesia. Né? A minha cidade hoje tem um evento cultural, de 2 em 2 meses tem uma cantoria, né? Então tornou-se tradicional, porque é uma cidade pequena, e nós percebemos cidades menores do que a nossa, com eventos tradicionais, seja mensalmente ou anualmente, e é isso que eu quero. Então com o andamento do projeto nós vamos atraindo as pessoas para que elas possam se unir a nós, mas é um projeto que tem alavancado, a gente já atrai pessoas de fora, movimenta de certa forma a economia. Tem sido muito gratificante para mim, Elias, ver essa bandeira se erguendo. E nós estamos divulgando, eu transmito as poesias, eu transmito as cantorias pelo Face, então tem sido uma coisa maravilhosa, o povo está vindo. E aí você está retomando os eventos. Mas dia 12 de novembro, né, mês que vem, nós já estamos programados para o retorno desse evento, a Cantoria no Terraço, com um filho da terra, Geraldo Brito, que é um repentista daqui, que mora hoje em Caicó. Tem um programa na Panadim, Patos, e ele estará conosco, juntamente com Evaldo Filho, que é lá da região do Sumé. Vai ser um encontro de gerações, um poeta mais veterano com um mais novo. Dia 12 de novembro, né, a partir das 7h30 às 19h30 da noite, aqui na piscina do Jonafre, é um local bem conhecido em Juazeirinho, né, fica de frente ao posto de saúde da Bela Vista, fácil acessibilidade, dá para chegar tranquilo. Então, a partir das 19h30 do dia 12 de novembro, cai numa sexta-feira, nós estamos realizando mais uma cantoria no terraço, um evento promovido por mim, Normando Cordeiro, que tem a apresentação de Hiponax Vila Nova, com os repentistas Geraldo Brito, que é filho natural de Juazeirinho, e Evaldo Filho, da cidade de Sumé. Será uma noite memorável de muita poesia, de muito repente, de muitas canções, né? E eu estarei também na oportunidade declamando, juntamente com o Hiponax, que é quem apresenta e dá um brilho a mais ao evento. Então eu conto com a presença das pessoas da região, cidades vizinhas, né? Junto do Seridó, Tenório, Bujão, Solidade, Livramento, São Vicente. Pessoas estão vindo de Itaperuá, de Assunção. Eu estou atraindo gente de outros lugares, isso para mim é gratificante, porque a nossa cidade está tendo um evento cultural. Nós teremos lá na portaria bombeiros, com álcool em gel, distanciamento, tem que ir obrigatoriamente com a máscara,
só entra se tiver com a máscara. Lembrar que na cantoria, Elias, nós não cobramos ingresso. A cantoria, a entrada é livre. Mas lá dentro existe, por exemplo, uma bandeja. A cantoria de pé de parede tem essa peculiaridade. Há uma bandeja na frente dos cantadores e você que vem assistir não paga o ingresso, você contribui de acordo com as suas condições. Não você tem pode tabela botar, de preço. não tem. Você pode botar lá R$2, R$1, R$5, é de acordo com o que você quiser. O importante é que você participe. Eu faço um convite a você que é um amante da cultura, da cantoria. Se quiser colaborar, o meu zap é o 993824925. Você entra lá e nos ajuda, né? Porque eu não tenho ganho dinheiro com isso, Elias. Então agora vamos declamar alguma coisa? Vamos. E para a poesia provar que é um dom divino, eu tenho uma poesia de um poeta lá de Itapetim, né, no Pernambuco, região rural de Itapetim, chamado Leonardo Bastião, que é muito conhecido. Conheço demais. Muito conhecido, né, um poeta já antigo. E ele, analfabeto, nunca foi numa escola. E certa vez ele vinha saindo de dentro de casa, ele mora na zona rural de Itapetim, e ele percebeu uma cena muito engraçada. Ele viu um preá correndo e um gato atrás, né? E aí o preá entrou dentro de uma mancambira, que é um espinho, e o gato ficou só olhando, não pôde fazer nada. E vendo aquela cena, para provar que a poesia é um dom divino, o Leonardo Bastião disse: parece até ser mentira que eu vi um preá no mato correr na frente de um gato e entrar numa mancambira. De onde o gato não tira, toda caçada é perdida. E no meio daquela corrida eu fiz a minha piada. Espinho não serve para nada, mas ainda salva uma vida. Então Marquinhos da Serrinha é o nome dele, um poeta muito conhecido. Eu sou fã de Marquinhos da Serrinha e eu queria nessa oportunidade também declamar uma poesia importante que eu vi Marquinhos declamando, Elias, no Face. Sim. E me chamou a atenção porque é uma poesia que traz muitas verdades. Sim. O nome da poesia é Meus 30 anos de idade. O título da poesia, ele disse: dormi, sonhei que estava no trem da terceira idade e o vagão da mocidade ligeiramente passava. Aconteceu tão ligeiro que eu entrei em desespero e roguei ao céu pela lua. E de repente, atrás do véu, surge a rainha do céu mostrando a beleza sua. Eu disse: ó lua, me ajude, eu peguei o trem errado. Faça eu voltar para o passado, o tempo dos banhos de açude. Ela me disse: meu filho, siga nesse mesmo trilho e não espere ele parar. Esse trem é o da vida. Depois que ele faz partida, ninguém consegue voltar. Presta atenção na jornada. Aprenda o quanto puder, pois tudo que tu fizer influencia na estrada. Exerça seu personagem sabendo que na viagem vai ter do bom e do ruim. Aproveite cada instante e faça dela interessante, pois tudo terá um fim. Saí buscando sentido para o que a lua tinha dito e vaguei num mundo esquisito por onde andava perdido. Vi numa passagem mansa que esqueci de ser criança aos 12 anos de idade. Tão pouco tinha vivido e nem vi que havia esquecido da minha felicidade. Do meu passado avistei meus colegas de escola, a gente jogando bola às fruteiras que escalei, desafiando a altura, chupando manga madura no baixinho pequenino, sem pressa nem itinerário. Vi que fui milionário no meu tempo de menino. Vi o tempo da moagem, a doçura do mormaço, brincadeira no bagaço, a época de traquinagem. Um esconderijo que eu tinha, que era para esconder pinha até amadurecer, só para comer escondido, e nem passava percebido que era feliz sem nascer. Avistei uma paisagem que havia em minha frente, com o brilho do sol nascente refletindo na folhagem. Quando o orvalho pingava, alguma abelha pousava no ritmo desconcertante, deixando transparecer que a gente tem que fazer cada segundo importante. Vi no alto de uma serra, muito vigoroso um pé de coqueiro e catolé acenando para a terra, demonstrando na altitude que o vigor da juventude deve ser aproveitado, que o tempo é como uma traça, querendo ou não ele passa, e o que passou está passado. Avistei um funeral com uma multidão atrás e vi que o vivente é capaz de se tornar imortal. Basta somente querer, fazer ações, mas fazer com gestos de humildade. Que a vida passa, são fatos, morre o homem, mas seus atos ficam para a eternidade. De tudo eu fiquei tristonho, disse-me uma voz bem perto: aproveita e faz o certo, que isso tudo foi um sonho. Renova a tua esperança, mantenha viva a criança e o senso de liberdade. Notando que se passava, acordei, mas já estava com 30 anos de idade. Marquinhos da Serrinha, grande poeta. Na época que a presidente Dilma teve o seu primeiro mandato, ela fez uma declaração, e eu estava assistindo televisão na época,
ela fez uma declaração que eu achei muito infeliz quando ela disse que ia acabar com a miséria do Brasil. Ela disse isso. E aí me veio a ideia de fazer a poesia, porque na minha concepção é impossível que alguém acabe. É impossível. E eu descrevi dizendo o seguinte: o poeta não precisa de muita capacidade para relatar em seus versos o que é a realidade. Por isso, nesse momento, eu quero usar meu talento para quem nunca me ouviu, falando de forma séria sobre toda essa miséria que existe no Brasil. Quem foi que nunca assistiu na sua televisão matérias que retratassem a pobreza da nação? Quem nunca leu nos jornais reportagens pelas quais o pobre foi a manchete? A grande interrogação é saber a solução do problema a quem compete. Faz tempo que se promete estudar melhor o tema, encontrar a solução para resolver o problema. Promessas sem fundamento, sem crédito, sem cumprimento, feitas da boca para fora, e enquanto só se promete, a dor da fome reflete nas lágrimas que o povo chora. Um mendigo que implora de porta em porta um pão é a prova mais concreta da pobreza da nação. Sem roupa para vestir, sem cama para dormir e sem casa para morar, marcados por tanta dor, o pobre só tem valor no momento de votar. Quando é que vai acabar esse real sofrimento? Quando é que o pobre vai ter moradia e alimento? Quando é que a desigualdade vai ter seu fim na verdade? Quem pode me responder? Me digam, quem vai dar jeito do pobre ter o direito pelo menos de comer? Como é triste a gente ver criancinha pelas ruas, caminhando pés descalços, maltratadas, seminuas, carregando nas sacolas o subejo das esmolas que o rico não mais come e transmitindo no semblante a humilhação constante pelo retrato da fome. Eu não preciso dar nome nem dizer quem é culpado. Essa pobreza de hoje foi gerada no passado. O país desenvolveu, a população cresceu, bastante coisa mudou, quase tudo se fez novo. Mas a miséria do povo, essa sim, nunca acabou. E eu fui meditar e refletir como era que eu ia fazer, e eu fiz como se tivesse um diálogo com a bebida. A bebida fosse eu falando para o viciado. Sim. E eu disse: o meu nome é alcoolismo. Quero aqui me apresentar a todos que desejarem me consumir e me provar. Sou bastante rotulado, sou querido e desejado por milhares nessa terra. Minha maior intenção é causar destruição, eu mato mais do que a guerra. O meu prazer nunca se encerra e meu desejo não tem fim. Sou verdadeiro homicida dos que provarem de mim. Eu sou o maior ladrão da paz e da união, sou destruidor de lares, sou facilmente encontrado, consumido e desejado com mais precisão nos bares. Eu estou em muitos lugares, sou a droga mais consumida, sou consequência das dores da mais horrível ferida. Na mente do ser humano eu introduzo o engano, mudo de vez sua sorte, deixo ele sem noção, sou instrumento do cão, eu sou o verme da morte. Aí tinha distribuído na barraca dele, lá folcloricamente, né, na prateleira, ele tinha a mortandela, tinha a bolacha, aí tinha um palho de tamanco, né? Aí tinha os peixes enrolados, amarrados no cordão, aquelas tiras de piau, como tinha antigamente. Então era muito mal distribuído. E ele também vendia munição na época, né? E aí vendia pólvora, cartucho, né, para as pessoas, e vendia bala. E aí fizeram uma denúncia de seu Luiz, e os policiais civis foram até o estabelecimento dele. Agora é uma coisa séria mesmo, foram para prender literalmente, porque é proibido vender munição sem ter a liberação, né? É verdade. E aí chegaram para seu Luiz apaisando, ele não conheceu que era policial porque estava apaisando, eram policiais civis. Sim. Mas quando pararam a viatura assim um pouco além da barraca dele, alguns que estavam lá em frente perceberam que eram policiais. E chegaram para seu Luiz e disseram assim: seu Luiz, aqui é a barraca de seu Luiz. Eu disse: sim, senhor. É verdade que o senhor tem bala para vender? Ele disse: muita. Pronto, quando disseram muito, os caras já prepararam as algemas para levar o velho. Disse: traga umas aí para a gente ver. Os policiais esperavam, evidentemente, que ele fosse trazer a munição. Mas antes que os policiais perguntassem, por trás dos policiais tinha o chamado cabueta, né, que é aquele que entrega. Aí fez assim com o sinal dizendo que eles eram policiais. São Luís percebeu e literalmente teve a saída dele. Quando perguntaram assim: tragam as balas, ele se abacou e pegou 2 sacos de confeito, que é como é conhecido as balas, confeitos, geles e mel de abelha na época. Colocou em cima do balcão e os policiais ficaram sem saber o que dizer. Não, a gente queria... Ele disse: não, as balas que eu tenho são essas. Sim. E aí eles compraram R$2 de bala e foram embora sem poder incriminá-lo, né? E eu escrevi uma estrofe lá na hora, fiz de improviso,
Eu disse, a Polícia Federal procurou arrumar um jeito para prender seu Luiz, achando nele um defeito. Mas o velho muito mala, ao invés de trazer as balas, trouxe o saco de confeito. Aí ele riu pra caramba.